Bem, minha gente, boa noite os que estão aqui presentes e boa noite os que estão nos acompanhando através da rede social, no Facebook. E continuando com as nossas atividades, estamos voltando aos poucos, mas ainda temos algumas restrições a cumprir e espero que no mais breve possível nós possamos estar com todas as nossas atividades em funcionamento. Antes de falarmos da palestra de hoje, eu quero lembrar que amanhã nós estamos inaugurando o nosso programa Hora do Chico, na Caruaru FM 104.9, quando nós, às 8 horas da manhã, iremos falar sobre temas que são muito atuais dentro da doutrina e também fora. E eu convido a todos os amigos que, porventura, possam nos acompanhar, como disse, às 8 horas da manhã. A palestra que nós escolhemos para hoje, à noite, ela tem como título Como Curar as Dores da Alma. Esse tema, ele foi sugestivo para mim, justamente porque eu estava lendo recentemente, já pela quarta ou quinta vez, o livro Alquimia da Mente. Esse livro, ele fala de tudo que você puder imaginar acerca do consciente, do inconsciente, da mente, mas dentro de uma visão mais espiritualizada, mais espírita. Dr. Hermínio Corrêa de Miranda, ele foi fantástico em todas as suas obras. E esse livro é um livro que eu tenho ele bem perto de mim, porque ele fala de coisas muito verdadeiras do nosso dia atual, dos nossos dias atuais, principalmente no que diz respeito à condução da mente. Eu costumo sempre dizer que nós somos aquilo que nós pensamos. Toda a natureza divina, tudo que faz parte do contexto da vida, está exatamente nessa condição de pensar. E eu acho muito bonito, muito interessante, em determinado momento do livro, ele cita uma passagem, quando ele diz que tinha sonhos recorrentes, sempre repetido, aqueles sonhos, onde ele se via em um belo castelo. E apesar de toda a riqueza daquele castelo, de toda a sua beleza, ele não se sentia feliz e não se sentia, na verdade, bem nos compartimentos, nos lugares daquele castelo. Mas havia um detalhe. Vez por outra ele olhava por uma janela e via bem distante uma pequena casa. E certo dia ele sentiu uma grande vontade de ir até essa casa. E aí ele seguiu por um caminho muito distante, cheio de intercursos, de aclives, declives. Com muita dificuldade ele conseguiu chegar a esta casa. Mas apesar de ser uma casa pequena, uma casa simples, ele se sentiu feliz e confortável. O que não acontecia quando ele estava naquele castelo. E aquilo lhe trouxe uma grande sensação de paz e de harmonia interior. E ele faz exatamente nesse contexto uma alusão à casa mental. Muitas vezes a gente vive no auge da vida, cheio de fatores, de valores importantes, uma bela casa, um belo lugar, mas a gente não se sente feliz. E de repente a gente se vê transportado para um lugar bem mais simples, um lugar onde a gente não tem tudo que tinha naquele determinado outro lugar e a gente se sente feliz. E o segredo da vida está exatamente nisso, a gente saber aonde a gente está morando, quando a gente se refere à casa mental. Porque o importante desse nosso projeto, que, como nós vamos ver, é buscar cada um os seus valores interiores. Nós vivemos numa sociedade de grande competição, onde as pessoas se medem muito pelos fatores externos e esquecem os valores internos. E a gente precisa despertar isso, porque esse é o verdadeiro sentido da vida. Como eu sempre tenho dito, nós não viemos aqui para fazer outra coisa a não ser nos conhecermos, conhecer a nossa essência, conhecer os nossos valores e que papel nós estamos desempenhando nessa experiência tão passageira e tão transitória.
Então, nosso estudo dessa noite vai ser exatamente voltado para nós nos encontrarmos e encontrar essa humilde casa e nos fixarmos dentro dela, para que possamos verdadeiramente nos sentirmos felizes. Como nós sabemos, a doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec, o professor Hippolyte de Leon Rivail de Nizar, que lá nos meados do século XIX, na condição de um educador, de um cientista, um homem de profundos conhecimentos científicos, e aí surgiram os fenômenos que foram de grande repercussão, não só na França, mas em toda a Europa, que eram as mesas, tão famosas mesas girantes. Mas Allan Kardec, ele, como sendo um homem de origem religiosa católica, ele não acreditava nesses fenômenos com toda a razão, mas ele tinha uma coisa muito importante: tudo que ele observava, como todo cientista, ele submetia à luz da razão. Por isso que ele disse: fé verdadeira é aquela que encaramos face a face, né, a realidade da vida em todas as épocas da humanidade. Então, para que você tenha fé, ela precisa ser raciocinada. E aí ele começa a observar de maneira crítica e até como um cético aqueles fenômenos. Mas à medida que aquilo ia se processando, ele foi cada vez mais se inteirando, e até porque ele era um eminente estudioso do magnetismo, fora discípulo de Deleuze, que fora também discípulo de Anton Franz Mesmer, que é o pai do magnetismo, porque fala de ânima, do espírito da pessoa. E aí ele, de repente, ele quebra toda aquela sua resistência e passa a procurar se aprofundar nesses fenômenos. Mas há um fator determinante que é ele que a gente vai também usar como base para esse nosso pensamento. Numa das primeiras reuniões mediúnicas que o professor Rivail participou, o espírito ou um espírito revelou que o nome dele, na verdade, era Allan Kardec, que ele havia sido um druida na antiga Gália, séculos antes de Cristo, e que ali ele tinha desempenhado uma função, e que, consequentemente, os druidas, eles eram reencarnacionistas. Ou seja, Allan Kardec, ele tinha na sua essência o reencarnacionismo. E foi mais fácil ele romper com essa resistência, porque, na realidade, ele já trazia isso como algo dentro dele. Por isso que eu sempre digo, a doutrina espírita não é uma doutrina para adolescentes nem crianças, é uma doutrina para adultos. E por que eu falo isso? Porque ela é uma doutrina que provoca muita maturidade para o entendimento. Então, não é acreditar por acreditar, mas a doutrina ela tem todas as bases para sustentar aquilo que ela afirma, mesmo sendo muitas vezes alvo de críticas por qualquer outros segmentos. Mas eu digo sempre, sem o entendimento da reencarnação, a ciência ela é órfã. Eu não conheço nenhum outro meio para nós entendermos o porquê da vida, se não colocarmos como fundamento a reencarnação. Porque você teria um Deus muito, muito inconsequente, um Deus muito exclusivista, porque a vida ela é tão diferente quando olhamos um para o outro, porque uns vêm com tantas vantagens, com tanto apoio, com uma estrutura muito mais fortalecida, e outros já vêm como verdadeiros perdedores, muitas vezes, até mesmo com aquilo que ele tem de mais importante para essa experiência, que é o corpo físico, já totalmente debilitado, com muitas vezes doenças que com certeza são irreversíveis. Então, na realidade, nós fomos criados simples e ignorantes,
porém nós somos perfectíveis, ou seja, nós temos a essência divina. Para não dizer que nós temos, todos nós temos o DNA de Deus. Muitas vezes a gente até se esquece em determinados momentos, quando em situações de grandes conflitos, a gente chega até a duvidar de Deus, mas esse Deus que nos ensinaram, ele realmente não existe. O Deus que realmente nós entendemos como espírita é um Deus manifesto, um Deus como essência, um Deus que está dentro de nós. E nós, como ele disse, temos o seu DNA. Nós fomos chamados a ser co-criadores, ou seja, participar com Deus na obra de aperfeiçoamento da criação, como também do nosso próprio aperfeiçoamento e crescimento interior. Mas, como ele aqui afirma, em uma única existência, realizar todo esse processo seria impossível. Por isso, nós somos envolvidos em todos esses momentos de idas e vindas que são os processos reencarnatórios. Estamos hoje aqui, mas não podemos esquecer que em breve tempo nós teremos que partir. E para onde é que nós vamos? Vamos voltar para o lugar que nos cabe através da nossa própria consciência. Esse mundo, ele não é a nossa verdadeira morada. A Terra é um planeta de transição, que ainda se vincula à condição de um mundo de provas e de expiação. Característica de uma escola, de uma oficina, como também de um hospital, como muitos afirmam. Nós somos um espírito que ocupamos um corpo perecível, assumindo um persona. Esse persona é tudo que nós estamos representando, cada um nesse exato momento. Que aqui nós permanecemos o tempo necessário, utilizando o nosso ego para compreendermos o nosso self. São expressões da psiquiatria utilizada por Jung, por próprio Freud. Então, o que é o self, o que é o ego? É como se o self fosse a indústria que tem todos os nossos produtos. A matéria-prima de tudo que existe dentro de nós está exatamente nesse self, que é a nossa essência. Podemos até chamar de perispírito, de consciência, de modelo organizador biológico, enfim, são vários os nomes, mas a gente vai usar aqui essa terminologia que é mais conhecida. Então, o self é a matéria-prima, mas sem o empregado, essa matéria-prima não pode se transformar num produto. E quem seria o empregado? O ego. Então, o ego, que é isso que nós utilizamos no nosso dia a dia, são as nossas tendências, as nossas práticas, as nossas atitudes, estão todas voltadas para o ego, que está, de certa forma, ligada ao self. O interessante é que quando começamos a entender a vida, é exatamente quando nós já estamos perto de morrer. A maturidade exatamente se dá dessa maneira. Infelizmente, a gente ainda persiste em pensar e viver desta forma. É quando nós iremos conhecer as nossas fragilidades e as nossas verdadeiras conquistas, que é exatamente a idade da maturação. É onde você começa a se encontrar consigo mesmo. É quando eu sempre falo das estações da vida que se assemelham às estações da própria natureza. Primeiro nós temos a primavera, que é o início de tudo. Na primavera tudo é sonho, tudo é proteção, cuidado, e de repente chega o verão da vida, que é a idade, o tempo da exuberância, o sol, né? Como nós agora estamos começando a entrar nessa estação, onde tudo é alegria, tudo é diversão, tudo é conquista, tudo é novo, mas quando a gente menos espera, vem o outono, que é a queda das folhas, quando a árvore começa a se renovar. É a idade da grande renovação, da grande transição, mas a revolta é grande
Por quê? Porque muitos não se preparam para viver o seu outono. E o mais triste ainda é que depois do outono vem o inverno. O inverno é a estação da reclusão, é a estação do acolhimento, mas também do recolhimento. É quando você começa a contar com você mesmo. São esses momentos em que você está mais só. Deveria ser o momento mais importante da nossa vida, porque se nós viemos aqui para nos conhecermos, é no inverno que a gente se conhece mais, mas nós não vivemos assim. Vivemos muito da vida mais externa do que da vida interna. Vivemos numa sociedade onde o ego muitas vezes conflita com o self, quando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles não se interagem com a nossa essência, que, como eu disse, tem o DNA divino, e a gente tem que estimular esse DNA para que a gente possa promover o que a gente mais precisa nessa vida, que parece ser tão simples, mas pela forma como nós a conduzimos se torna complexo, que é a nossa felicidade. Então o que é que acontece quando nós voltamos para o plano espiritual? A tão famosa morte. Engraçado que quando Allan Kardec conversava com os espíritos no transcorrer de toda a obra da codificação do Livro dos Espíritos, em nenhum momento ele ouviu falar de céu, de inferno ou de purgatório. Os espíritos sempre falavam do plano espiritual. Esses planos, eles estão muito ligados à condição e à consciência, como eu disse, de cada um de nós. E aí as pessoas pensam que lá no mundo ou no plano espiritual você vai ter um momento de reclusão, de esquecimento, nada disso. Nesse momento ou nesse estágio é que nós mais precisamos trabalhar, porque nós vamos ver os nossos créditos e débitos contraídos na experiência que tivemos. É um momento de fechamento de conta, e ao votarmos nós temos que continuar movimentando esta conta, porque a vida é um contínuo. Por isso que há uma diversidade tão grande de início de vida entre as pessoas que reencarnam aqui na Terra. E aí é quando o ego começa a trabalhar o self, é quando você começa a estimular através do seu persona os valores que você tem como essência. E esse é o sentido da vida, é buscar tirar isso e trabalhar da melhor forma e da melhor maneira possível. A ação, segundo ele diz, é um instrumento da sabedoria divina que nos dá a oportunidade de ocuparmos um novo corpo, dando continuidade ao nosso projeto de conhecimento interior. Olha que interessante. Então, a gente continua sempre buscando esse sentido que é o conhecimento interior. Mas não podemos esquecer, como eu disse, que o mundo espiritual não é apenas um trampolim para uma nova encarnação, mas é nesse mundo que, mesmo sendo de natureza semimaterial, de uma natureza quintessenciada, mas o espírito ainda permanece com o seu corpo perispiritual, trabalhando os valores e assimilando todos os fatos que são importantes para um retorno. E aí há uma programação previamente feita, todos nós passamos por ela, para que na experiência vindoura a gente possa dar continuidade a tudo que a gente precisa para crescer e evoluir como co-criadores. Isso nós vimos anteriormente. Então, as experiências reencarnatórias, elas não ficam esquecidas. Elas não se perdem no tempo. Tudo que já vivemos está dentro de nós como essência, formando o nosso desejo central. Isso é muito importante. Tudo que nós somos está guardado em algum lugar dentro de nós. Todas as nossas experiências, bem-sucedidas, mal-sucedidas, tudo isso está em um arquivo que todos nós possuímos. É o que Dr. Hernando Guimarães chamava de núcleo de potenciação mental. É um núcleo. Tudo criado por Deus tem uma memória e conta a sua própria história. Nós temos como exemplo as escavações
arqueológicas. Eles descobrem, através dessas escavações, a própria idade da Terra, vendo que as camadas geológicas. A mesma coisa acontece conosco. Através dos níveis de consciência, nós temos todas as nossas experiências, tudo datada, tudo codificada e plenamente guardadas dentro de nós. O grande problema da vida é esse arquivo que precisa ser trabalhado, que são as experiências transatas, que, como eu disse, nem sempre elas foram tão produtivas e importantes, até porque nós somos reincidentes. Se a Terra é uma escola e nós estamos voltando para a escola, é porque temos matérias pendentes. Esse é que é o grande problema da vida. Por isso que muitos se revoltam, porque está acontecendo isso comigo, porque eu tenho essa vida. Lembre-se que Deus não errou e não erra, senão Ele deixa de ser Deus. Temos o esquecimento do passado, mas ele nunca é absoluto. O nosso passado, ele se revela através das nossas vocações, nossas aptidões, as frustrações, as tendências, as inclinações tanto para o bem como para o mal. Tudo isso nós temos dentro desses arquivos. E isso aos poucos vai sendo estimulado e se revelando através de quê? Ou através de quem? Do próprio ego. Então, o mesmo tem sido na vida de todos nós, porque até mesmo o animal, ele vai mudando o seu instinto. Veja que a classe, os animais, eles, à medida que o tempo vai passando, eles vão dominando mais o seu instinto, a partir do momento em que ele começa a ter uma convivência mais próxima, mesmo ele não tendo uma mente como a nossa, em termos de evolução, mas ele já possui um princípio de pensar, de viver e de agir. O inconsciente trabalha muito isso. Então, o que nós podemos, nesse nosso estudo, já dizer antecipadamente é que fomos várias e assumimos várias personalidades. Você hoje está você, mas lembre-se que você propriamente não é você. Você representa um papel dentre tantos papéis que já foram representados ao longo de todas as experiências pelas quais você viveu. Isso é muito difícil para a gente dizer a uma pessoa não reencarnacionista, porque ela não vai entender, mas não há outra maneira da gente explicar todos esses processos se não for através desse meio. Graças a Deus que a ciência hoje já se debruça e há uma tendência muito grande para o entendimento do que seja tudo isso. Grandes pesquisadores já aceitam a reencarnação como uma coisa natural. Então, a personalidade, ela exatamente se estrutura a partir do momento em que você atinge a razão. A razão significa o quê? O pensamento contínuo, porque o animal, ele tem uma razão, tem um pensamento, mas ele não tem o pensamento contínuo. O que é o pensamento contínuo? É aquele que nos leva aos fatores abstratos da vida. É exatamente a ideia do amanhã, é a ideia do depois, que faz a gente alimentar a vida que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje porque temos a certeza ou a esperança de continuarmos vivendo amanhã. Então, o persona, que vem do grego máscara, é isso que nós estamos exatamente nesse momento representando ou possuindo. Nós somos uma máscara que chamamos de persona. E estamos aqui cumprindo um papel transitório, que é estimular esse nosso lado, que é o lado da nossa essência. Então, o homem carrega dentro de si várias personalidades que irão influenciar na sua vida presente. Tudo guardado no nosso arquivo de memória, que vai sendo liberado de acordo com as nossas preferências. Você é quem vai estimular e tirar de dentro de você os seus valores, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Por que é que ele tem tanta tendência para o mal? Muitas vezes até mesmo você vê isso numa criança, num adolescente. Ele nasceu, vive numa família bem estruturada, todos os fatores
auxiliam ele na sua educação, mas a essência dele, nela ele tem fatores que não se definiram e, consequentemente, isso faz com que haja uma briga muito grande entre o self e o ego, como nós vamos ver. Então, muito pouco sabemos das nossas vidas passadas, e é importante que a gente não saiba, e mais adiante a gente vai ver. Portanto, eu chamo muita atenção, tenham cuidado com essas casas espíritas ou outras qualquer, que muitos se arvoram do direito de querer falar do seu passado. Esses arquivos são muito difíceis de serem acessados. Quando você encontrar um médium que falar do seu passado, procure saber do dele. Então, tem um grande pensador que diz que o nosso passado tem muita sucata. Muito de nós tínhamos asas de Ícaro. O que ele quer dizer com isso? Vocês sabem da história da asa de Ícaro, né? Que ele fez uma asa de cera, quando o sol aqueceu, as asas derreteram e ele caiu. Muitos sobem sem asa e caem. Então, o nosso passado foi muito projetado em cima dessa realidade. Infelizmente, como o processo da vida ele é evolutivo, ontem a gente sabia menos do que hoje. Então, não podemos esquecer que nós estamos vivendo o melhor que poderia ser. Se você está chateado com sua vida, se você está achando alguma coisa ruim que não está dando certo, agradeça a Deus, porque era o melhor que Ele poderia lhe dar. Se tem uma coisa que Deus não é injusto. Nós dizemos sempre que vivemos num mundo de muitas injustiças, mas a injustiça humana é diferente da injustiça divina. Então, todos nós devemos, todos os dias, independente do que estejamos vivendo, agradecer a vida que nós temos. Aí, muitas vezes, a pessoa pode dizer, na experiência do passado, eu fui um aluno exemplar. E por que é que você está voltando para a escola? Você teve realmente boas notas em algumas disciplinas, mas não em todas. Porque quando a gente reencarna, a gente não vem só para trazer as provas mal sucedidas, a gente também traz as experiências bem sucedidas. Mas é exatamente isso que é preciso a gente entender. Então, reencarnar não é só juntar pedaços de coisas que foram destruídas e perdidas no passado, é também construir. E assim você vai, ao longo da experiência, usando o ego, como ele disse, tirando dessa essência, desse self, aquilo que é necessário para que essa indústria produza produtos que sejam viáveis e importantes na construção da sua vida. Mas tudo precisa de uma matéria-prima de boa qualidade. Então, as reencarnações sucessivas, elas provocam o encontro da essência com o persona, como nós vimos. A essência é o espírito puro. Todos nós temos uma essência divina, como eu disse. E o persona é o papel que nós agora estamos assumindo, fazendo uma alusão. Dentro da psiquiatria, a essência seria o self e o persona seria o ego. Jung não desenvolveu uma teoria sobre o ego. Sua teoria foi direcionada ao inconsciente, levando em consideração o inconsciente coletivo. Eu faço questão de falar isso aqui, porque segundo Jung, que ele realmente se desentendeu com Freud, porque Freud era muito materialista. Apesar de ter feito todo o estudo que fez da psicanálise, mas ele esbarrou na condição uterina. Ele achava que a vida começava no útero e se desenvolvia até a hora da morte. A Jung, ele era espiritualista, ele achava que existia a reencarnação. E aí houve um grande desentendimento. Só que Jung, ele considerava o inconsciente coletivo. Seria o quê? Que todos nós, quando morrêssemos, voltaríamos para uma única consciência. Já o entendimento do Espiritismo, o inconsciente coletivo, é exatamente o inconsciente que guarda toda a nossa essência, mas nós não podemos perder a nossa individualidade. Para onde nós formos, vamos continuar sendo o que nós somos. Perdemos temporariamente esse personagem,
mas de imediato nós assumiremos outro para darmos continuidade ao nosso processo de crescimento. E dizia ele, visto que o ego é apenas o centro, ou uma parte do meu campo de consciência, que não incorpora a totalidade da minha psique, a essência. Ele é apenas um complexo, entre outros complexos. Ou seja, o ego, ele se define apenas como uma parte da nossa consciência. Ele não pode ter o poder de congregar o todo que nós somos. Quem de nós tem o poder de saber quem somos verdadeiro? Por quantas experiências nós passamos? Porque na realidade nós temos um universo inteiro dentro de nós, até porque nós somos a criatura do Criador. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, nós temos essas características não desenvolvidas, mas elas estão contidas dentro de nós, porque todo filho é a semelhança do Pai, e consequentemente nós não temos a menor ideia do que seja tudo isso, conhecemos quase nada, e eu ainda vejo pessoas que se arvoram o direito de dizer que conhecem, a gente não conhece nada, nós somos meros transeúntes dentro de um momento, de uma passagem muito rápida nessa experiência terrena. Então, nós temos muitos egos, mas apenas um self. Imagine quantos eus, como eu disse, quantos eu existem dentro de mim, quantos personas eu já assumi. Tudo o que um queria nos mostrar era a grande importância do self, a essência, e que esses personagens que assumimos são apenas personagens de um processo reencarnatório. Veja como é difícil a vida. A gente acha muitas vezes, ou se acha no direito de querer entender, mas é muito complexo tudo isso. Por isso que Jesus dizia, vós sois Deus. Ou seja, ele sabia mais do que ninguém dessa essência divina que todos nós possuíamos e possuímos. Então, o representante do self, nessa nossa experiência, passa a ser o nosso ego. Então, o ego tem como função ser o representante do self. Isto no mundo material, da mesma maneira, quando reencarnamos, assumimos um papel dentre tantos outros já representados nesse longo processo de idas e vindas, o que muitas vezes nos faz adoecer, que é exatamente esse nosso tema, a doença da alma, é devido ao grande conflito existente entre esses personagens não assumidos. Nosso maior problema são as nossas sombras, são esses personas que existem dentro de nós e que muitas vezes estão atrapalhando todo o nosso processo, porque não estimulamos o que é verdadeiro. Toda luta que o homem combate ou que o homem desenvolve aqui na Terra não é nada comparado à luta intrapsíquica. Todos os dias você tem que resolver questões enormes dentro de você, porque são esses espíritos, entre aspas, esses personas que estão ali. Ninguém se liberta do passado. Eu costumo sempre dizer, o passado não é para repetir, mas é para refletir. Todos os erros do passado, eles trarão consequências para o presente, porque hoje tem tudo a ver com o ontem, como o amanhã tem tudo a ver com hoje. É por isso que Jesus dizia sempre, orai e vigiai, ou seja, não é vigiar o outro, não é estar observando o mundo, orar e vigiar dentro de si. A oração é essa conversa interior que tem que mover um sentimento, lhe dando força para você se manter dentro do projeto. E vigiar exatamente, ver esses personas que você tem. Quantas vezes a gente em algum momento, invadido por determinadas flutuações mentais do nosso passado, principalmente nesses momentos de sono, de sonhos, que são tão evidentes na nossa vida. O modo operante do self pode ser comparado ao centro de um imenso campo eletromagnético, que é exatamente hoje, como nós vamos ver, o nosso material de trabalho aqui no Chico, que tem como objetivo de realizar um padrão de personalidade de vida, que como potencialidade é fundamental na experiência presente. É viver o agora, gente. Não há outra maneira de buscar a felicidade senão viver o agora.
Portanto, persona está mergulhado na essência, e não o contrário, como muita gente pensava. Somos transitoriamente imperfeitos como espírito, mas temos dentro de nós o dom da perfeição. Por isso que Jesus falava tanto em não julgar. Porque todos nós estamos apenas em níveis de entendimento e de aprendizado diferentes, só isso. Ninguém é melhor do que ninguém, porque fomos criados, como eu disse, sendo fruto de um mesmo Criador e justo. Conclusão: o ego surge não como fabricante da personalidade, mas como executor relativamente subordinado de um plano que vai além das metas e valores conscientes do ego e que por isso pode até mesmo contradizê-lo. É esse o grande processo dos conflitos, essa contradição que há dentro de nós. Tudo o que Jung quer nos mostrar é que o ego, como eu disse, é apenas o operário do self e que existe algo muito mais grandioso dentro de nós. E a gente muitas vezes não percebe o quanto nós somos importantes na criação. O pior é que muitos inconscientemente impedem que o self se desenvolva. Isso por falta de espiritualidade. Eles muitas vezes se prendem aos rótulos e às crenças limitadoras impostas. Então muito de nós carrega essa condição de se rotular, de achar que tem que cumprir um papel de um convencionalismo social e que isso atrasa muito o processo do crescimento. Aí vem os fatores que se agregam, como a vaidade, o poder excessivo, a predominância de determinados fatores que só faz o homem se perder dentro da sua própria história, porque à medida que ele começa a criar fatores externos, ele vai se afastando dos seus fatores internos. E a vaidade e esses fatores, eles tomam conta e aos poucos ele vai rompendo com todo o projeto que foi previamente elaborado, ou seja, a criação de um ego para estimular um self, ou seja, a criação de um persona para fazer valer o que o espírito possui de importância nessa experiência que ele está vivendo. Jamais poderemos eliminar o nosso ego, como muitos dizem, pois seria eliminar a representação do nosso self em cada experiência. Não podemos esquecer, e aqui é importante, a diferença entre ego ferido e orgulho ferido. Veja o que é que ele diz aqui. Se alguém fala alguma coisa para mim e eu fico com raiva, isso pode ser o orgulho ferido. Agora, se eu planejei algo e não consegui realizar, isso pode deixar meu ego ferido. O ego é com você, para com você mesmo. O orgulho é quando você se relaciona ou quando você se compara com o outro. O ego pode muitas vezes corrigir nosso orgulho. O ego não é sempre ruim, muitas vezes, mesmo bloqueando o nosso céu, porque todas as pessoas confundem ego com egoísmo. Isso tem tudo a ver com a reencarnação. Todo o desenvolvimento do self depende do ego, ou seja, quando a gente reencarna, a gente vai ter que trabalhar o que foi previamente programado na reencarnação e eliminar defeitos e estimular virtudes é fator fundamental. E sabe onde é que acontece isso em maior evidência? Na família. Todo o ego, ele trabalha muito ligado aos fatores familiares. Mas a gente vai ver algumas coisas bem interessantes mais adiante. Não precisamos criar uma luz dentro de nós, porque ela já existe. Você é luz, que brilhe a vossa luz, Jesus dizia. São os nossos conflitos provocados pelo persona assumido que impede que essa luz brilhe. Os conflitos interiores. Então veja que comparação aqui ele faz. A semente é o self e o solo, os demais nutrientes, ele chamaria de ego. A lei da evolução nos mostra isso. Por isso Jesus falava tanto em semente, em solo, em plantio, em colheita. Por quê? Quando o homem dificulta o crescimento de uma planta, ele não tira dela a sua natureza.
Mesmo que o ego dificulte qualquer coisa do self, ele não tira a realidade do self, que é a sua essência. Assim somos nós. Mesmo quando praticamos o mal através do ego, nós não perdemos a nossa consciência divina. O ego não é ruim, ele é ignorante. E a gente condena tanto as pessoas, esse não presta, esse presta. Na realidade, tudo que nós fazemos, desafiando ou contrariando qualquer lei, não é por ruindade. Deus não criou um ser para ser ruim. Por isso que as pessoas dizem, o bem, aliás, o mal é a ausência do bem. Não existe ausência do bem na vida de nenhum de nós, porque nós somos criados pelo bem e para o bem. O mal é a ignorância do bem, é você não trabalhar o bem, é você não trabalhar o seu self quando você leva o seu ego para uma realidade oposta. Quando nós somos ofendidos, perdoamos ou nós guardamos mágoas? Olha a pergunta que ele faz. Porque perdoar nos liberta. Muitas vezes o ego não deixa, porque ele diz quem ele pensa que é por ter feito isso comigo. Olha o que o ego muitas vezes faz. A gente quer perdoar, mas o ego não deixa. Eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir desculpa, por quê? Porque eu não vou me sentir menor. E aí começam a surgir os conflitos externos que vão provocar fatores internos. O importante, as pessoas que pensam ser humilde, que ser humilde é anular o ego, não. Talvez toda vez que o ego ficar negativo, ele cobra depois, porque ele está dentro de nós. Então, ele diz que tudo isso, quando nós estruturamos, e com certeza todos nós temos que trabalhar esses fatores, nós começamos a crescer interiormente. É um trabalho de grande conflitos, mas ele é necessário. Ninguém pode fugir desta realidade. Por isso que o próprio pensador diz, conhece-te a ti mesmo. Isso é que é o sentido da vida. Vocês vejam como é complicado a nossa experiência reencarnatória quando a gente não sabe trabalhar esses fatores. A espiritualidade, através do espiritismo, tem todos os meios para a gente trabalhar e se libertar. Saímos das crenças limitadoras, aquelas coisas que com certeza já não movem dentro de nós tanta certeza, porque como ele disse, a doutrina é para adultos, e não podemos mais pensar como crianças, temos direito a tudo, vamos receber tudo, tudo é bom, a juventude, tudo é perfeito, quando a vida não nos dá essa possibilidade. O self precisa de um ego firme, e que tenha uma base que possa evitar muito dos transtornos mentais. Vê exatamente as distonias que a gente tem hoje presenciado de uma maneira tão natural, que são os problemas das mais variadas formas, que desequilibram o homem na sua própria condução de vida. O doente mental tem o divino dentro dele, e porque ele tem dificuldade de manifestá-lo, porque falta o ego firme. O que é o ego firme? O ego que assume a responsabilidade. E todas as vezes que você não assume os seus valores, os seus conflitos, você começa a se perder dentro dele. Vocês querem um exemplo? A própria depressão. O que é que a depressão diz? Depressa a ação. É quando você se recolhe, por egoísmo, muitas vezes até por orgulho, você não quer enfrentar a realidade como ela se encontra. Uma morte que você não pode evitar, uma separação que tem que acontecer porque aconteceu. Muitas vezes um insucesso, uma queda, isso pode levar a pessoa a um momento de tristeza. Tristeza, quando se estabelece e demora, ela começa a tomar conta. Por quê? Porque ela começa a anular o ego, tirando dele a sua força, e aí ele vai buscar lá do inconsciente as questões que também não foram resolvidas. E isso se somatiza, potencializando, e aí vem os estados mais graves dessas distonias mentais. Porque tudo que nós sofremos hoje é consequência dos nossos equívocos e erros do passado. Tudo está lá atrás. Por isso que ele disse, é uma sucata enorme que a gente tem que carregar e consertar da maneira que a gente pode consertar. Então, o ego é como se fosse os pés para Deus se materializar na terra. Olha que definição interessante. Porque sem os pés, o divino não tem como se manter em pé. Então, o ego é exatamente o que faz a gente se manter aqui.
É ele que faz a gente aguentar, suportar, lutar por esse objetivo maior, que é buscar na nossa essência o nosso lado divino. Muita gente imagina que a ausência de ego é um comportamento benéfico, sociável, mas na verdade, se o ego não existisse, a pessoa perderia a sua identidade. Ele não conseguiria diferenciar o eu do outro, ou então o eu de outras coisas. No extremo, essa falta de inter-relação levaria a um padrão esquizofrênico. Então, a esquizofrenia, como um estado crônico de um processo de desequilíbrio mental, é quando a pessoa não tem nenhum sentido, ele não relaciona nada com nada. Ou seja, ele não possui uma tendência para a essência e muito mais ele estimula o seu ego. Mas, afinal de contas, o que é que ele quer dizer aqui com um ego firme? É um ego voltado para uma autoproteção, principalmente nas relações mais íntimas. Você tem que ser senhor de si. Em todos os momentos da vida você tem que se assumir. Em todas as relações, sejam elas quais forem, se você deixar que o outro assuma, você perde o sentido do seu ego. Perdendo o sentido do ego, você perde a sua essência, você se perde dentro da sua própria história. É esse domínio que muitas vezes um exerce sobre o outro. Ser humilde não é ser submisso, aceitando os seus fracassos e suas culpas, mas é preciso ter cuidado com a autoestima, para não ficar acima nem abaixo. Esse alto é com o alto, é o próprio. Não é alto nem para cima e nem pensando em ser para baixo. Nem eu posso estar acima do outro, nem devo estar abaixo. Eu tenho que estar comigo. E me definindo dentro da minha própria realidade, eu me fixo em qualquer situação, independente de onde eu esteja e como eu esteja, ou encarnado ou desencarnado, eu vou ser sempre eu onde eu estiver. Então, tem espíritos que vão precisar ou precisam de 10 encarnações para aprender a dizer obrigado, me perdoe, eu te amo. Imagine como isso é complexo. O ego nos mostra que aquele que não é capaz de amar não pode amar o outro. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? E o que eu acho mais interessante aqui, e eu tenho falado muito isso, ele pratica um amor que tem que receber à medida que dá. Olha aí, por isso, um casamento feliz é quando duas pessoas, isso eu tenho falado demais, têm condições de viver sozinhas, mas elas escolhem viverem juntas, sem depender do outro, mas sentem a alegria de estar junto. É o que eu digo, toda relação, se você não for você, você não tem como viver essa relação. Ninguém tem o poder nenhum sobre o outro. Você veja que o próprio Jesus foi muito fiel a esse pensamento. Ele não interferia na vida de ninguém, porque ele respeitava o ego e a essência de cada um. Ele sabia das nossas fraquezas, porque ele já havia experienciado tudo o que nós já experienciamos. Ninguém pode falar de uma coisa se não tiver o conhecimento dela. Para tudo é preciso que tenha aquilo que nós falamos, a razão. A razão é a capacidade de conhecer aquilo que você fala e aquilo que você diz. Aí vem o que? O ego adoecido. É aquele em que o indivíduo acha-se o máximo e acima de tudo. São pessoas doentes, neuróticas, psicopatas, e são infelizes, porque elas querem ser vistas por todos. É por isso que eu digo, o orgulhoso e o egoísta. O egoísta quer tudo para ele, e o orgulho ainda quer que todo mundo diga que é dele. O espírito não foi criado para competir e muito menos ser melhor do que o outro. Ele precisa apenas ser bom e bom para si. São lições que a gente tem que aprender. O ego está ligado ao espaço e tempo, na condição de encarnado, nos dando a ideia de personalidade, identidade e realidade. Esses fatores a gente não pode perder. A nossa personalidade, como nós vimos, o persona, o que nós representamos aqui, a nossa identidade, sabemos que somos um espírito criado por Deus na condição imperfeito para o início de todo esse projeto, mas com a capacidade de nos tornarmos perfeitos. E a realidade, que é exatamente aquilo que se contrapõe a tudo que a gente tem vivido, uma vida mentirosa, onde muitas vezes
afirmamos coisas para fora que não estão dentro de nós. Tudo isso ligado a um nome e preso num corpo. Já o inconsciente não. Portanto, quando perdemos o controle desses fatores do ego, o inconsciente toma conta da nossa realidade, o que muitas vezes provoca os transtornos mentais. Nós temos muita coisa reprimida nessas experiências passadas. E o ego tem que trabalhar isso para que não haja um irrompimento, uma manifestação descontrolada desses fatores, que vão provocar exatamente os desequilíbrios, os transtornos mentais. Essas síndromes do pânico, os transtornos obsessivo-compulsivo, a própria depressão, a ansiedade, o estresse, são desarmonias que nós permitimos dentro de nós porque falta um comando na nossa vida. Se você comanda a sua vida, se você sabe trabalhar as suas emoções, com certeza os seus sentimentos vão ser sempre os seus grandes aliados. Mas a gente vive uma vida tão fora disso. Deixamos-nos levar por tantas coisas que não deveríamos. E isso, o espírito arrasta do seu passado todas as suas culpas e frustrações, e só o ego firme, ou seja, um comando é que sabe lidar com isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, ela precisa de um ego firme para não ser um revoltado. Quantas pessoas que muitas vezes se revoltam diante de determinadas experiências. Problemas e situações precisam sempre ser bem diferenciadas. Os problemas, eles têm solução, as situações precisam ser vividas. É aquilo que muitas vezes nessa experiência, mesmo que o ego esteja firme, ele não pode mudar. Por exemplo, uma separação que muitas vezes a gente não pode mais reaver, uma morte de uma pessoa que a gente ama, e algumas coisas que é preciso a gente entender que nós não viemos aqui para mandar em coisas que não estão na nossa capacidade de mandar. E aprender a lidar com isso com humildade, com certeza nos faz ser grandes dentro de nós. Nessas situações, mais do que nunca, o ego tem que estar a serviço do self, ou seja, o espírito tem que cumprir com a sua essência. Isso é muito importante. A gente tem que cumprir com aquilo que está determinado a ser cumprido na vida de cada um de nós. Não tem outra coisa para fazer aqui. Olha a expressão de Paulo de Tarso: eu vivo, mas não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Quando ele diz eu vivo, ele fala do ego, mas quando ele fala o Cristo que vive em mim, ele está falando do self. É o persona e a essência. O persona é Paulo, mas a essência é o Cristo como projeto de vida. Veja como ele define de uma maneira bem simples e objetiva o que a gente tem dificuldade de definir. Ele se entregou totalmente ao projeto, e a gente muitas vezes foge do nosso próprio projeto. Quando o homem foge da sua natureza espiritual, aí vem exatamente as surpresas, né? É quando o ego desperta através da dor, e de maneira inconsciente ele procura os milagres através das falsas crenças e dos falsos profetas. Ele vai para a igreja, vai para o templo, vai para a casa espírita, achando que tomar um passe, que rezar, que fazer isso, ele vai resolver o problema. Minha gente, o problema é muito maior do que a gente pensa. Tudo nós vimos aqui, está dentro da gente. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Não há homem nenhum que consiga mudar uma consciência se ela não quiser mudar. O self precisa do ego, mas o ego tem o seu lugar. Da mesma maneira que o senhor precisa do servo, mas quando o servo se acha acima do senhor, o conflito se estabelece. É você querer ser mais do que pode. Você está acima daquilo que não pode estar. As doenças são causadas, principalmente essa que nós nos referimos, que são as doenças da alma, são causadas pelos conflitos, pelo conflito existente entre o ego e o self. É uma guerra interna. E a gente sempre acha que as doenças vêm de... Tudo está dentro de nós. Um corpo adoece em função de um grande desequilíbrio. O próprio Emmanuel dizia
Saúde é a perfeita harmonia da alma. Se eu estiver bem sintonizado, o meu self com o meu ego, a minha essência com o meu persona estiver em dia, trabalhando um para o outro, respeitando as suas limitações, eu tenho tudo para ser uma pessoa extremamente saudável. E aí, a doutrina espírita, ela não resolve, como muitos pensam, os seus problemas. Ela oferece os meios para você lidar com o problema. Isso a gente tem pregado, tem mostrado aqui. Não há milagre, e quem oferecer isso é porque está mentindo. Então, o que é que o Espiritismo faz? É nos mostrar meios para a gente se modificar. E outra coisa muito importante, Jesus curava os corpos para mudar as consciências. Jesus não veio curar corpos. O que é que ele dizia? Foi sua fé que lhe curou. Vai e não peque mais. Ou seja, não vá mais brigar com o seu self. Cuidado no seu ego. E, consequentemente, poucos fizeram isso, porque todos aqueles que ele curou morreram. Mas ele dava a ele meios para ele se modificar. Consequentemente, ele dava um instrumento para que ele pudesse, através desse instrumento, modificar seu pensamento e a vida que levou ele a ficar na situação que ele estava. Então, no Livro dos Espíritos, questão 913, Allan Kardec faz uma pergunta fantástica. Como sempre, ele é brilhante em tudo que ele faz e fez, e ele pergunta: qual é o pior de todos os vícios? Não são os vícios que nós conhecemos do uso dos químicos ou de outros, mas o vício que ele fala é exatamente voltado ao ego pelo comportamento. Já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque dele é que emana todo o mal que praticamos. Então, ele faz exatamente uma alusão, como nós vimos lá no começo, à raiz de tudo. Todos os nossos problemas é o egoísmo. Então, para evitar que uma erva daninha se desenvolva, é preciso que você cuide da raiz, da planta que você plantou. O egoísmo é um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Está sempre acima de tudo, ela é a melhor, é a mais bonita, é o mais perfeito. Eu me preocupar com o meu bem-estar é legal, mas se eu me preocupar só com o meu bem-estar, é ser exclusivo. Isso é egoísmo. São as pessoas que pensam apenas nela. Muitas vezes a gente toma decisões e precisa ver a repercussão que essa decisão vai tomar. Não é só você dizer: eu vou me embora e deixo isso aqui, não. Existem fatores que estão agregados à sua experiência que não podem ser jogados fora. E por isso que muitos nas reencarnações vêm com dívidas perante outros por conta de atitudes e comportamentos como esse. Então, o egoísmo é quando o ego não sabe qual é o seu lugar. Olha que definição fantástica. Então, nós vimos, estamos já encerrando, o tratamento aqui no Chico Xavier, através do magnetismo, tem exatamente o objetivo de fazer você encontrar esse ego firme para compreender e entender o seu self. Então, o que é que a gente faz? Nós harmonizamos, através do espaço, o seu centro de força, e você tem uma grande oportunidade de começar um processo de transformação interior. Por isso que o tratamento ele é de autocura. Engana qualquer um aquele que disser que vai curar quem quer que seja, porque o próprio Jesus não utilizou desses mecanismos, desses meios. Foi tua fé que te curou. Você foi quem se curou, porque você procurou, e todos que procuram com certeza acham. Então, esse tratamento ele faz exatamente essa mudança, né? Ele provoca essa mudança, que é você buscar através dos meios que nós oferecemos, que é o passe, que é a palestra, enfim, que são todos os fatores que fazem parte de uma casa espírita séria, que vão dar a você uma grande oportunidade para você estimular o seu ego e buscar a sua essência, fazer essa simbiose que é tão necessário para que todos nós possamos crescer. Então, a maior dor
como ele diz aqui, é a dor da alma. Para que a dor seja curada em definitivo, é preciso que você olhe para dentro de si e veja aonde está doendo de verdade. A dor nos ensina a pedir com humildade. Somos espírito doente, segundo Emmanuel, em laboriosa e restauração devido aos débitos do passado. Todos nós somos enfermos pedindo alta. Olha que definição fantástica, isso baseado na própria expressão do próprio Jesus, que disse: eu vim para os doentes e não para os sadios. Esses doentes são exatamente as pessoas que estão em desequilíbrio, em desarmonia e que ainda não tiveram a ideia do que seja esse equilíbrio tão necessário na vida de todos nós. E aí ele diz aqui que venha o escândalo, mas ai daquele que promova o escândalo. O escândalo é a própria reencarnação, que serve para nos tirar da inércia, contanto que não seja você o maior causador. É preciso a gente muitas vezes passar por tudo isso para a gente entender que nós não estamos por acaso em situações como essa. Deus não cura nossas doenças porque nós precisamos senti-las intensamente, a fim de que possamos com ela aprender. Veja que muitas vezes a dor que você sentiu ontem, hoje você já não sente mais. O que resgata o sofrimento, o que resgata não é o sofrimento, mas a maneira como nós sofremos. Todos nós temos que passar por essas experiências, por quê? Porque ainda não existe uma sintonia tão perfeita entre a nossa essência e o nosso persona. Estamos em processo de equilíbrio, de aperfeiçoamento, que pode nos custar muito caro ou não, dependendo de como a gente está lidando com tudo isso. Se nas horas das nossas provações nós soubéssemos observar o trabalho interno e a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos a obra sublime da educação e do aperfeiçoamento. Eu acho que a gente pode muito bem usar esses ensinamentos para a gente mudar um pouco a vida e ver que tudo é possível quando a gente crê em Deus, mas que não seja apenas uma crença que acredita porque tenha que acreditar, mas sobretudo baseado numa confiança que a gente tem que ter. Aqui fica meu boa noite e até a próxima.